Olá! No programa de hoje vamos levar você para o escurinho do cinema e discutir os avanços e desafios da produção cinematográfica e audiovisual do Maranhão. O Parlamento Cidadão está no ar. A gente começa a edição de hoje de uma forma diferente no escurinho do cinema. Vamos exibir o curta-metragem Atalho, que foi produzido por alunos de escolas públicas maranhenses que fazem parte do projeto Ilha em Edição. Dá uma olhada. É como se fosse um navio negreiro, realmente. Sempre eles encontram tem que encontrar uma vítima ou vítimas, né? Principalmente da raça negra. Passassem alguns filmes na minha cabeça de coisas que já tinham acontecido. Eu me lembrei do caso do Gerô, né, que é um artista que foi eliminado por eles, né, por esses truculentos, e eu digo, será que eu vou ser mais uma vítima? Eu sou o Cleiton. Tenho 17 anos. Moro com minha mãe na periferia de São Luís. Aparentemente uma cidade normal. Sem falar da violência, sem falar do desemprego. Desemprego que afetou até minha família. Pois é. Aqui estou eu. Eu sou o Rafael, eu tenho 18 anos de idade, moro aqui na periferia de São Luís e o negócio aqui não é fácil, principalmente quem é muito pobre como eu. Moro aqui com a minha família, com a minha mãe, praticamente só a minha mãe mesmo, meu pai nem conheço, mas enfim. Tem um colega, Cleiton, a gente dá duro pra conseguir dinheiro de vez em quando, a gente topa qualquer parada pra conseguir. Essa é a nossa realidade, dá pra sobreviver sim, firme e forte. E aí, pequeno? Chega aí. Agora, né, doido? Calma, tô chegando, calma. Poxa, faz eu esperar aqui um tempão, mano. Que hora que a gente marcou aqui, velho? Fernanda foi pouca. Bora. Quero tomar uma água. Entra aí, Sol. O sol tá ferrando, tá, doido? Tá doido dessa. Pô, demorou muito, tu não achou não? Tu pegou aquele atalho lá? Porra, aquele lá perto da casa de Uela. É doido, é. Bicho, ela tá pânico. Polícia tá lá, polícia pra caramba, botou uma galera na parede. Então passou lá, vou pra parede, pegar o bagulho de doido como também. É mesmo essa parada aí, eu já fui também, é constrangedor, louco, ó. Tá andando e o cara vir e te parar. Mas eu vim aqui falar contigo outra história. Tô com uma dívida com os caras aí e... É o quê? Não vai falar? Não, tu é doido, é. Minha mãe tá devendo os cacheiros e... Bicho, ela não tá conseguindo pagar, saca? Não sei o que eu faço, não sei como ajudar. Eu numa extremidade da rua e vi uma viatura vindo na outra, no sentido contrário. Eu fiquei mais tranquilo. Disse assim, puxa vida, agora eu vou passar nesse trecho com segurança, porque pelo menos a polícia tá vindo ali. E foi surpresa minha, porque quando eles passaram por mim, eles deram a ordem para me parar. E eu disse assim, por que vocês estão mandando eu parar? E para dar continuidade ao programa, eu converso com Fábio Cabral, que é coordenador do projeto Ilha em Edição. Olá, Fábio, seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão. Para começar aqui a nossa conversa, o que é esse projeto? Obrigado, Natália. O projeto Ilha em Edição é uma forma de adolescentes e jovens falarem sobre sua realidade através do audiovisual, né? Então foi uma proposta que a gente teve de criar uma ferramenta lúdica, que é a possibilidade deles aprenderem a manusear câmeras, escreverem roteiros, atuarem em seus filmes, mas para falar de questões que são pertinentes à realidade dos adolescentes e dos jovens, né? Questões que eles levantaram, discutiram entre seus pares, e aí essas histórias elas trazem à tona, então, questões que muitas vezes a gente não assiste na televisão ou na internet, porque não é o ponto de vista desses jovens. A gente acabou de ver aqui o curta, que o tema era exatamente violência policial contra jovens. Esse tema, ele partiu desse pressuposto do jovem mostrar ali a sua realidade, o mundo em que ele vive, como é que ele enxerga isso? Isso. A gente tentou, de todas as formas, não interferir
na escolha desses temas dos jovens, né? A gente queria mesmo ouvir deles. E às vezes a gente imagina que são temas que não dizem tanto respeito, talvez, a mim, à sua realidade, mas que é muito presente na realidade de quem mora em periferia, de quem mora em bairros mais afastados. Os estudantes desse projeto são estudantes de escolas públicas, né? Então, a violência policial... É estadual e federal, é isso? Estadual e federal, né? Sim. Tanto numa parceria com a SEDUC quanto com o IFMA. Então, a realidade deles, muitas vezes, acontece mesmo de você estar na rua, de ser abordado de uma forma mais violenta pela polícia, e isso é muito pertinente na realidade deles. Então, a escolha de você falar sobre esse assunto, inclusive esse curta, a gente entrecortou com alguns depoimentos de jovens que passaram por essa situação, né? Um dos atores que fazem parte desse curta, que é o Nome é Atalho, também vivenciou essa situação. Era justamente de poder trabalhar a ficção, mas também um pouco da realidade, demonstrando que aquilo não era só uma história a ser contada, mas demonstrando que também essa história faz parte do dia a dia, inclusive de quem atuou dentro desse filme, dentro dessa história. O projeto ele é voltado, você falou, Fábio, para alunos da rede pública, né, estadual e federal. É em que faixa etária? E é voltado para quantos alunos? Assim, tem um prazo, um tempo de aula, de preparação, de qualificação? Como é que é a rotina do projeto? Então, a gente desenvolveu esse projeto e quando pensou num público, a gente imaginou que seria interessante trabalhar com um público de ensino médio, porque exigiria um pouco mais de compromisso. Os cursos são de 70 horas que foram realizados, então se a gente trabalhasse com um público de educação fundamental, e a gente tem uma experiência de animação com o público de ensino fundamental, talvez não houvesse um acompanhamento, um ritmo de acompanhamento para essas 70 horas, que significavam 2, 3 meses de formação. Então a gente preferiu trabalhar com um público mais maduro. No IFMA, a gente, além dos alunos do ensino médio, a gente trabalhou também com alguns alunos de ensino superior, né, já que eles têm essas duas modalidades de ensino. E a ideia era justamente ter um público mais maduro para falar sobre esses temas. Eu acredito que é entre 15, 16, 17, 18, e no IFMA, no caso, tem alguns que têm mais do que 20 anos, mas são poucos, né? A maioria está entre 15 e 18 anos falando dessa realidade, né? A definição desses jovens foi por dentro da escola. Cada curso a gente trabalhou com a ideia de 20 alunos, né? Como 5 cursos foram realizados, a gente chegou a ter 100 alunos, mas a gente teve uma perda desses alunos no processo por motivo de ocupações que foram realizadas no ano passado, que a gente até acredita que sejam positivas, os alunos tomarem essas iniciativas, mas isso fez com que a gente parasse por um mês de trabalho nas escolas e houve uma pequena evasão. Então a gente terminou os cursos com cerca de 70, 75 alunos. Esse trabalho ele mexe também, acredito, com a autoestima dos alunos, né, Fábio? Inclusive agora no começo do mês de maio, eles tiveram uma sessão especial no Cine Praia Grande, que eles puderam estrear aí os seus filmes, os seus curtas. Como é que foi essa experiência para eles e, consequentemente, para você? Eu diria que o primeiro resultado é a autoestima elevada, né? Porque o fato de você perceber que você pode fazer aquilo que você assiste faz com que eles percebam que eles são capazes, né? Que eles podem. Você disponibilizando, democratizando a ferramenta audiovisual e o conhecimento de como produzir, faz com que eles possam produzir como qualquer outro profissional. É claro que você precisa ter uma formação mais ampliada se você quiser fazer sempre com mais qualidade, mas uma formação dessa mínima faz com que eles percebam isso e essa autoestima se eleve. Só que mais do que isso, a gente percebeu no processo que muitos deles se identificaram mesmo com aquele trabalho. De repente pode ser um caminho a ser seguido do ponto de vista profissional. Tanto é que alguns se envolveram com outras experiências de cinema, de audiovisual na cidade. Foram convidados para fazer alguns trabalhos de publicidade, por exemplo. Um grupo foi para Alcântara participar de um filme, de um curta que está sendo rodado também por outros produtores, por uma outra empresa, no caso, que desenvolve esse trabalho. Nós somos uma organização não governamental, mas esse filme era feito por uma empresa que convidou esses jovens. Então, acho que os resultados interessantes do ponto de vista para eles é essa questão da autoestima, a possibilidade de discutir esses temas, né? É importante para eles refletir sobre a questão da violência da polícia, a questão como a transexualidade, como é que isso atinge eles, violência contra a mulher, né? A gente passou por tantas situações recentemente questionando isso, até casos dentro da Universidade Federal do Maranhão. Então, para eles, nessa idade, já estarem discutindo isso, pensando, refletindo sobre essas questões, é muito interessante, que dá uma maturação muito maior para eles pensar os direitos, né? A mostra aí na edição, que foi realizada no início desse mês,
foi muito interessante porque foi lotada a sessão, não só pelos alunos, né? Você tinha os pais, você tinha os amigos presentes, então a gente fez uma pré-estreia, a capacidade do Cine Praia Grande é para 120 pessoas, a gente tem certeza que tinha umas 200 pessoas lá, né? E a gente vai agora montar para o final desse mês uma programação mais fixa de pelo menos uma semana com a possibilidade das pessoas assistirem aos filmes. No mês de maio. Exatamente, a ideia é que a gente possa realizar esse final do mês de maio, pelo menos uma semana com sessões fixas de um horário no cinema. A gente assistiu, né, a questão da violência policial contra jovens, você falou sobre a violência contra a mulher, que tipo de outras temáticas eles abordaram e enfim, foram exibidas nessa sessão especial? Então, você tem uma temática sobre a questão da transexualidade, né, onde um jovem se identifica muito mais como menina do que como menino, e aí tem um conflito com o pai nessa relação e o desenvolvimento do filme se dá nessa questão. Também tem um outro filme, e é recorrente esse tema de conflitos de pais e filhos, que é mais específico sobre essa situação, né? Um pai alcoólatra que tem uma relação muito difícil com o filho, cuja mãe morreu, né? E isso cria um conflito maior entre eles. E temos outros 3 filmes, que aí são documentários, que foram elaborados no IFMA. Um que fala sobre o centro histórico, né, sobre o direito de ir e vir naquele espaço, e que muitas vezes a gente não identifica como um espaço de circulação dos moradores. Pouca gente conhece o centro histórico ao fundo, que mora aqui em São Luís. Também um sobre estética negra, né, feita por pessoas que militam nessa área e queriam falar sobre essa questão da estética negra, a boneca negra que você não encontra muitas vezes na loja e a criança negra acaba comprando uma boneca branca, exatamente. E tem um outro filme que fala sobre a periferia, como é crescer num bairro de periferia, as dificuldades de ver muitas vezes perder os seus amigos por conta do tráfico, por conta da violência. Enfim, são temáticas que sempre unem 3 questões principais: a juventude, a cidade onde eles moram e os direitos dessa juventude. Como é que se deu esse processo de qualificação, Fábio? Eles tiveram aula de quê? De roteiro, de direção? Como é que se deu esse processo, Fábio? Então, a gente fez um projeto muito diferente daquilo que a gente vinha desenvolvendo. Desde 2005 a gente trabalha com formação audiovisual de adolescentes e jovens, mas que foi a possibilidade da gente realizar cursos em linguagens específicas, né? O primeiro curso é o curso de roteiro, que é justamente de onde saem as histórias que vão ser contadas. Então, um grupo de alunos, que não é o mesmo grupo que faz todos os cursos, né? Para cada curso é um grupo diferente de alunos. Um grupo de alunos participou de 70 horas do curso de roteiro. E aí você também teve produção, direção, ator, né? E um curso de documentário, esse é o único curso realizado dentro do IFMA. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está discutindo os avanços e desafios da produção cinematográfica e audiovisual do Maranhão. Quem está aqui comigo ajudando a construir o programa é o Fábio Cabral, que é coordenador do projeto Ilha em Edição. Fábio, a gente conversou muita coisa no primeiro bloco, viu alguns curtas, inclusive passando aí no momento da nossa entrevista. Eu queria conversar agora contigo da tua caminhada durante desse processo aí do audiovisual e do cinema no Maranhão. Você falou no bloco anterior que desde 2005 você já vem batalhando nessa causa, inclusive com o Festival Maranime. O Festival Maranime, ele ainda existe ou ele acabou? Como a gente é uma organização no governamental, a gente muitas vezes não tem um recurso o tempo todo para ser desenvolvido. Né? Então a gente depende de projetos, a gente depende de editais quando participa. O Maranime, ele retoma justamente agora, ele coincide com o final do Ilha em Edição, que é o formato de audiovisual mais tradicional, com câmera de filmagem, e a gente vai desenvolver um trabalho a partir de um prêmio reconhecido pela Prefeitura do município de Ponto de Cultura, onde a gente vai fazer 20 oficinas dentro de escolas públicas mais uma vez, só que esse trabalho com o ensino fundamental. A gente chegou a 3 edições desse projeto, inclusive com 3 grandes festivais sendo realizados em São Luís, e a gente entra agora nessa 4ª edição, com um primeiro momento com essas oficinas nas escolas, e depois pensando no Festival 4, que a gente está ainda vendo se há possibilidade de desenvolver esse trabalho no final desse ano ou se no início de 2018, mas ele continua acontecendo e é uma outra linguagem que a gente percebe que conversa muito com o público adolescente e jovem, né? Dialoga bastante porque eles se identificam, eles assistem a muitos desenhos, veem muitas animações, então da mesma forma, quando eu percebo que eu consigo fazer uma animação
talvez não seja exatamente como aquela que eu assisto na televisão, mas que obedecem os princípios daquela, então isso mais uma vez vai elevando a autoestima, vai criando possibilidades para esses adolescentes e jovens. Desde 2005, para que você tenha uma ideia, a gente, eu digo a gente, o Formação, a organização que eu trabalho, que eu sou um dos coordenadores, a gente já fomentou mais de 200 obras audiovisuais feitas por adolescentes e jovens, né? Porque não é necessariamente feita pelos profissionais, feita pelas pessoas que já têm algum tipo de domínio da linguagem, mas é como que a gente faz com que esse conhecimento seja traduzido em produções de adolescentes e jovens, nesse caso no audiovisual. Como é que você enxerga, assim, na tua avaliação, a produção do audiovisual aqui no Maranhão? Você acha que melhorou, que tem avançado, ou que, enfim, ainda está muito aquém do que a gente espera? Eu acho que a gente não consegue olhar muitas vezes o que é produzido aqui. Tem bastante produção. É claro que talvez se a gente for comparar com outros grandes centros, a gente está muito atrás, né, do ponto de vista da quantidade de produções. Mas existem produções, existem pessoas engajadas nesse movimento. Muitas vezes, o que falta é a possibilidade de você desenvolver, seja com ferramentas, seja com recursos para desenvolver, não é tão barato, né? De alguma forma, essa coisa da tecnologia, né, ser democratizada, de estar muito mais fácil você desenvolver. Hoje em dia você consegue fazer, se você já consegue fazer filmes com celular, né, que não tem necessariamente uma grande qualidade, mas já consegue, equipamentos também ficaram mais baratos, né? Tem as câmeras chamadas câmeras DSLRs, que são muito mais baratas do que aquelas câmeras antigamente que se utilizavam para fazer audiovisual e com quem você faz filmes de qualidade. Todos esses filmes foram rodados com uma câmera DSLR, que você pode comprar de um modelo mais simples por R$2, R$3.000, de um modelo mais complexo por R$10.000, mas que é um valor muito mais barato do que você comprava, adquiria antigamente. Eu percebo também que o fato, por exemplo, do Estado ter feito um edital há 2 anos, estimulando a produção do audiovisual, colocando as pessoas para inscreverem seus trabalhos, isso estimula cada vez mais, né? A gente também... Portas, né? Dá muito, ainda mais também com uma escola de cinema, né? Eu queria tocar, outro... assim, como é que você avalia a questão da criação da escola de cinema e se essa escola mesmo, se ela de fato abriu as portas ou tem aberto? Eu acho que sim, eu acho que tem sido feito um trabalho muito interessante pela escola de cinema, pelo EMA, eles foram inclusive parceiros em alguns momentos desse trabalho que a gente desenvolveu, né? É claro que eu acho que talvez a gente não consiga fazer na sua plenitude, né? Por exemplo, o que esse projeto desenvolve, o Edição desenvolve, que eu acho que deveria ser uma estratégia de audiovisual por dentro das escolas, é o que você vai mobilizar mais gente para se identificar com isso, né? Porque quando você entra na escola, você consegue atingir uma escala enorme de pessoas que estão lá dentro, né, de adolescentes e jovens. Mas o fato de você ter uma escola de cinema que disponibiliza vagas, disponibiliza cursos com tanto profissionais daqui do Maranhão ou profissionais de outros estados, faz com que esse trabalho seja mais qualificado, né? Recentemente eles tiveram a possibilidade de, não sei se em grupo ou individual, produzirem também curtas dentro da escola de cinema. Isso é muito significativo, porque vai fazendo com que a produção seja ampliada e se tenha qualidade, se você está sendo acompanhado por profissionais, né? Que é uma lógica que foi feita com Inedição. Ele não foi feito apenas assim, tomem, façam, mas é como que você tem um acompanhamento de profissionais que desenvolvem, trabalham com audiovisual. E onde é que está o maior gargalo, assim, na tua avaliação, Fábio? Eu acho que são alguns gargalos que existem, né? Se você pensar que o celular você já produz, você tem a possibilidade, então, da democratização das pessoas estarem produzindo, mas tem a qualidade. Então, assim, é importante, quando você vai ver um filme, você não opta apenas pelo fato do filme ter sido produzido. Você procura com qualidade. Com qualidade, você tem que ter equipamentos para produzir, né? Um equipamento que capte um áudio com qualidade, um equipamento que tenha uma resolução de imagem com qualidade. Então, o primeiro gargalo é ferramental, ainda que você possa fazer isso com o celular, o que já de alguma forma elimina. Um outro gargalo é o do conhecimento, né? Então, assim, como é que eu, tendo uma câmera de primeiro nível, vou fazer se eu não tenho a possibilidade de fazer um curso de roteiro? Para onde eu faço um roteiro? É simplesmente escrever uma história? Alguns podem ter a noção melhor de como é que essa história se traduz em imagens, outros vão ter mais dificuldade. Então já é um segundo gargalo esse da formação. Mas que a escola de cinema, por exemplo, projetos como esse, já terminam. E um outro é a circulação, né? Que talvez para muitos seja ainda o gargalo maior. Ainda que você tenha a internet, que é uma possibilidade infinita de você fazer isso, mas é importante você também ter essas obras no cinema, né? E será que os cinemas comerciais, né, estão disponíveis, estão de portas abertas para poder receber esses filmes e exibir para as pessoas? Será que as televisões, as emissoras de TV também abrem suas portas para exibirem seus trabalhos, né? Da mesma forma que abre para exibir um
um filme como Tropa de Elite, né? Porque recebe recursos esse filme para que seja exibido, né? E o daqui não, vai sendo feito ainda de uma maneira, não, coloque seu filme, é mais gratuito nesse primeiro momento. São profissionais como são os de lá, ainda que lá você tenha um investimento maior. Eu ainda consigo viver, assim, vários gargalos, né? Ainda que muitos diminuindo, né? Tanto na produção, quanto na circulação, quanto na formação do conhecimento. Mas acho que ainda há muito a amadurecer, ainda há muito a melhorar para que a gente possa ter na sua plenitude esse trabalho de audiovisual em nosso estado. Para quem tem o desejo, quem quer começar a trilhar esse caminho do audiovisual, quais são os primeiros passos, Fábio? Por exemplo, um William Edição, para quem quiser entrar em contato com o William Edição e saber mais sobre o projeto, como é que ele é desenvolvido, quais são os caminhos, assim? Então, no caso do William especificamente, ele, como outros projetos, são projetos que dependem de um edital, depende de uma aprovação anterior nossa. Então, a gente fechou um ciclo com esse primeiro William Edição, a gente já tem esse projeto inscrito em leis de incentivo, tentando captar para que ele possa ser desenvolvido novamente. Nesse momento, a gente não tem aberto inscrições para o William Edição. O que eu diria, do ponto de vista, aí mais para fora, das pessoas que estão interessadas em fazer audiovisual, a escola de cinema talvez seja uma boa oportunidade de ficar ligado quando que abrem cursos, abrem editais. Para procurar pelo menos isso, informar e tudo. Exato, e sempre está abrindo editais. Tem uma outra, né, que aí é paga, que é o do Cinelume também, que tem um trabalho muito interessante no desenvolvimento. E uma outra é buscar conhecimento na internet. A gente hoje em dia está numa rede assim que é possível a gente ver muita coisa sendo produzida, como fazer dentro da internet, né? É claro que não é o melhor, mas talvez para quem esteja iniciando, para quem está querendo ver qual é o equipamento que eu faço, como é que eu faço um roteiro, você tendo uma primeira noção, fazendo cursos online, lendo, vendo, assistindo a vídeos de produção, talvez seja um primeiro caminho, né? E tá conversando com pessoas que produzem, né? Eu acho que tem muita gente que produz aqui. Quando a gente encontrou muitos parceiros profissionais para esse trabalho, para esse projeto, a gente percebeu que tem muita gente disponível para conversar, para dialogar, para fazer esse trabalho. Então, trocar uma ideia com essas pessoas seria essencial. Reconhecer os grupos que fazem cinema no Maranhão, se aproximar deles, dialogar, porque eu acho que é uma galera assim, que está com a cabeça bem aberta e bastante interessada em fazer coisas juntos. Quais são os próximos passos do William Edição, Fábio? Você falou que já fechou esse ciclo, e agora? Então, a gente ainda quer fazer essa sessão de uma semana, né? Porque muitos convidados não foram ainda assistir ao filme, embora a primeira sessão estivesse lotada. Foi uma sessão mais longa, porque são 7 filmes que foram produzidos. A gente vai inverter em algumas sessões, colocar os docs primeiro, antes da ficção. Vamos lançar um DVD. A ideia do DVD é que a gente possa fazer esse produto circular em escolas, principalmente. Para a gente seria muito importante que essas temáticas fossem discutidas dentro da sala de aula, porque são temáticas de adolescentes e jovens, né? A gente também está tentando negociar como é que a gente faz a veiculação desses filmes em uma emissora de televisão para poder dar mais escala, dar mais volume e depois colocar na internet também, como uma possibilidade de ver. Além dos festivais, que para a gente assim, é um outro passo interessante de fazer com que o circuito de festivais que existe no Brasil e até mesmo no exterior, a gente possa fazer circular esse trabalho dos adolescentes e dos jovens, demonstrar como é que é feito cinema no Maranhão, a qualidade que se tem do trabalho e ver se de repente esses jovens se animam, né, se são trabalhos premiados e queiram permanecer, queiram fazer outros trabalhos aí com o audiovisual, colocando o audiovisual no Maranhão ainda mais para cima. Fábio, só para encerrar aqui a nossa entrevista, a gente já falou sobre a questão da autoestima dos jovens, sobre o aspecto da transformação que esses jovens passam após, enfim, produzir algo que é da sua realidade, como eles enxergam a sua realidade. Eu queria saber mais pessoalmente, no teu caso, você também se sente transformado, vendo a transformação desses jovens? Além de você aprender, né, como diria o Paulo Freire, né, educador brasileiro, o aprendizado ele não é somente do aluno, né? A pessoa que trabalha também, o professor, o coordenador do projeto, ele também aprende bastante com esse movimento, né, de conhecimento quando ele está sendo trabalhado. Mas também tem a questão do próprio princípio da organização da qual eu faço parte, que é um pouco de você se realizar no sonho das pessoas, né? Você sonha junto com elas e quando você possibilita que aqueles sonhos possam ser realizados, você também tem uma realização. Isso é muito bacana, assim, nesses 13 anos que eu estou dentro da organização, fazendo trabalhos não só na área do audiovisual, mas também do audiovisual, de repente, assim, os meninos sonham em fazer isso, e quando você concretiza, quando você vê aquele cinema lotado, quando você vê os pais, os jovens, tudo com os olhinhos brilhando, você não tem como também não se emocionar, não ficar feliz e não se sentir realizado com a realização deles.
Fábio, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia, que está de portas abertas. Muito obrigado e obrigado também pela oportunidade de estar falando para muita gente sobre esse trabalho que é bem legal. Obrigada, Fábio. Bom, o Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima sexta. Até lá!